Oi gente, tudo bem? Se você não me conhece, eu sou a Kesslyn e esse é o primeiro vídeo desse canal. Depois de pensar muito sobre o que eu gostaria de compartilhar aqui nesse primeiro vídeo, que é tão importante, eu decidi falar sobre o que eu tenho mais vivido ultimamente, que com certeza pode ajudar muito você. É sobre como é bom que nem sempre os nossos planos deem certo. Você vai entender logo o porquê. Eu sei que a gente cresce já fazendo planos, a gente é criança e pensa como vai ser a nossa vida adolescente, a gente é adolescente e pensa na nossa vida como adulto e assim por diante. A gente planeja a nossa vida profissional, nossa vida sentimental, mas às vezes as coisas não saem conforme planejado e a gente começa a surtar. E nesses momentos vem ansiedade, vem preocupação, vem desânimo, vem vários sentimentos que deixam a gente muito frustrados. Mas quando essas coisas começam a acontecer, a gente tem que parar para pensar que nem sempre as coisas vão sair conforme o esperado mesmo, porque a gente não tem controle de todas as coisas. A gente não foi criado para ter o controle de tudo. Na verdade, quem nos criou é quem tem o controle de todas as coisas, que foi Deus. E é maravilhoso porque Ele fala o tempo todo na sua palavra o quanto nós podemos e devemos até confiar nele, porque Ele nos criou, Ele sabe o que é melhor para nós. E eu vou compartilhar um pouco da minha experiência acerca disso, para você entender como foi bom que nem todos os meus planos deram certo. Eu tinha já uns 13, 14 anos quando eu decidi que eu ia fazer faculdade de Direito. Uma das poucas coisas que eu decidi com tanta convicção na minha vida. E realmente, eu terminei o ensino médio, eu consegui a bolsa da faculdade 100%, fiz a faculdade. E quando eu entrei, eu tinha tudo planejado. Eu vou fazer isso, ou vou fazer aquilo, mas com certeza vou ter uma carreira brilhante, de muito sucesso. E foi chegando mais próximo do fim do curso e eu já não tinha mais todas aquelas certezas que eu tinha antes. E eu comecei a me desesperar, comecei a ficar muito ansiosa, muito frustrada, muito triste. E aí um dia eu me lembrei que a palavra de Deus diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Nós devemos entregar a Ele todas as nossas preocupações, com orações, com súplicas e com ações de gratidão. E a paz dele vem sobre nós, e é uma paz que excede todo entendimento. E realmente, quando eu passei a fazer isso, apesar da pressão externa, porque a gente não faz planos sozinhos, né? A gente compartilha com amigos, com a família. Então, apesar de todo mundo à minha volta ter uma expectativa muito grande, eu comecei a me tranquilizar realmente com essa paz do Senhor, com essa paz que Ele me deu, de que mesmo que não estava tudo resolvido, era como se eu sentisse que tudo já estava resolvido. E quando eu terminei a faculdade, eu segui o plano, estudando para um concurso. E como eu terminei em metade de 2020, né, a gente já estava vivendo a pandemia, a prova foi adiando, e eu pensava, ai, que bom, porque aí eu tenho mais tempo para estudar. Por outro lado, quanto mais tempo passava e mais eu estudava, menos satisfeita eu me sentia de estudar para aquela prova, menos convicção eu tinha de que se eu passasse era aquilo que eu ia realmente gostar de fazer pelo resto da minha vida, ou pelos próximos anos. E um dia eu perguntei para Deus, perguntei para Ele por que eu realmente não estava me sentindo feliz com aquilo, se faltava alguma confirmação dele para mim, para eu sentir essa paz assim de volta, de é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. E no mesmo dia, num encontro de mulheres na igreja, enquanto uma psicóloga ministrava, ela falou sobre o perfeccionismo, sobre a preocupação com o que os outros vão pensar e sobre a procrastinação. E quando ela foi explicar o que era procrastinação, ela disse quase o que eu estava sentindo naquele mesmo dia conversando com Deus. Ela disse, a procrastinação não é só você deixar para fazer depois o que você pode fazer agora, mas é você pensar se todo esse esforço que você está fazendo vai valer a pena para o resultado que você vai obter. E quando ela terminou essa frase, eu não ouvi mais ela, eu comecei a ouvir o Espírito Santo confirmando para mim que realmente não era mais um sonho, um desejo meu. E eu estava preocupada com o que as pessoas ao meu redor iam pensar quando eu falasse que eu fiz 5, 6 anos de faculdade e eu não ia exercer a profissão que todos esperavam, ou que eu mesma tinha planejado. Eu senti aquela paz de volta e o Senhor foi confirmando ainda mais que era para eu continuar fazendo apenas aquilo que eu já tinha certeza de que eu queria fazer, que era continuar me dedicando a Deus, a estudar a palavra de Deus, a compartilhar o Evangelho com as pessoas, porque de fato foi o Evangelho que gerou uma transformação na minha vida, não foi a faculdade, não ia ser um emprego que eu pudesse conseguir de sucesso, enfim. Então eu fui para casa aquele dia muito em paz, muito tranquila e sabendo que ia chegar um momento que eu ia sentir de volta aquela convicção do que de fato eu me
me sentiria realizada em fazer, em exercer profissionalmente, mas que estava tudo bem naquele momento eu realmente só fazer aquilo que o Senhor já tinha confirmado no meu coração, que estava me fazendo muito feliz, não só por mim, mas pelas pessoas ao redor que eu estava ajudando. Então, naquela semana, o Lucas fez um processo seletivo. O Lucas é meu marido, parênteses para quem não conhece. Ele fez um processo seletivo para um escritório de arquitetura que fica aqui em São Paulo. A gente era de Foz do Iguaçu, Paraná. E desde o começo, quando a gente soube dessa seleção, a gente sabia que se ele passasse, realmente era para vir, realmente fazia parte do plano de Deus a gente vir. E aconteceu que ele passou e menos de 10 dias depois a gente já estava vindo para São Paulo. E o Senhor falou muito ao nosso coração e de diversas formas também. Eu posso depois fazer um vídeo só sobre isso porque vai ficar bem longa a história se eu contar todo o processo aqui. Mas o Senhor foi confirmando o nosso coração que era só o primeiro degrau para vários outros que a gente ia começar a caminhar. E assim que a gente chegou, a gente começou a fazer parte de uma igreja, a Paz Church, e um dos cultos o pastor falou sobre a autoridade que nós temos pelas nossas palavras, o poder que há nas palavras quando a gente declara sobre tudo na nossa vida e como elas podem atrair coisas boas ou coisas ruins. E a gente se lembrou de uma entrevista que ele tinha feito para um escritório do Canadá, um tempo antes de vir para São Paulo. Mas a gente muito ainda sem fé ou sem confiança de que realmente aquilo poderia dar certo, a gente só deixou pra lá, não orou intencionalmente sobre aquilo. E depois de ouvir essa mensagem, a gente passou a orar intencionalmente, pedindo para o Senhor que aquele escritório entrasse em contato novamente, que ele pudesse exercer essa vaga. A vaga era remota, mas ele ia ganhar muito melhor e realmente ia fazer sentido a gente continuar aqui em São Paulo, porque o salário que ele estava ganhando no outro escritório não batia com os custos de vida daqui e nem com as despesas que a gente já tinha gerado em Foz. Então a gente orou intencionalmente sobre isso e um mês e meio depois, assim, no máximo, o escritório voltou a entrar em contato e fez uma nova entrevista com o Lucas. Depois dessa entrevista ele fez um teste e depois desse teste ele passou, foi contratado pela empresa. Em 3 meses que ele estava trabalhando para o escritório aqui de São Paulo, ele teve que se despedir, explicar que estava indo para essa nova oportunidade, trabalhando para esse escritório do Canadá. E aí gerou vários sentimentos em nós. Como falei, eu posso fazer um vídeo depois só sobre esse processo, mas assim, foi muito, muito bom tudo isso que aconteceu. A gente não imaginava, a nossa mente não alcançava e realmente foi através das orações que o Senhor trouxe esse sonho de volta. E quando a gente recebeu o entendimento, né, de que talvez o Senhor queria nos preparar para levar para outro lugar, fosse o Canadá ou até mesmo outro país, já que a vaga era remota, a gente passou a orar também sobre isso, para entender se a gente ficava aqui, se a gente ia para o Canadá ou se ia ainda para outro lugar. E aos poucos o Senhor foi confirmando, foi trazendo respostas e todas apontavam para aquela que mais estava óbvia, que sim, o Senhor queria que a gente fosse para o Canadá. E o emprego era só uma desculpa, uma ponte para a gente poder chegar lá. Então a gente foi estudar sobre as formas de migração. E aí a gente descobriu, e agora vocês vão entender porque eu falei que é bom que às vezes nossos planos não acontecem conforme esperado, que a melhor forma de migrar ia ser através de um college, que no caso eu quem tenho a disponibilidade de fazer, porque o Lucas já está trabalhando para essa empresa lá mesmo e ele, como meu cônjuge, ganha o visto de trabalho. Então a gente começa a pontuar para conseguir a permanência lá no Canadá e tudo mais. E o Senhor é tão bom, porque eu já tinha sentido vontade outras vezes de fazer uma outra faculdade, mas eu também pensava, essa loucura na minha cabeça, eu já lutei tanto para acabar uma faculdade, vou fazer outra para quê? Mas quando realmente meu coração fechou para seguir uma carreira jurídica ou policial, todas as outras coisas que eu já tinha pensado na vida, e eu vi essa oportunidade de fazer uma faculdade de novo, mas agora em outro lugar, totalmente diferente, assim, né? Eu fui pesquisar os cursos que tinham lá, e quando eu bati o olho em um, eu falei, é isso, eu tenho certeza que é isso, e todas as coisas que o Senhor já tinha falado pra nós outras vezes começaram também a fazer sentido nesse momento. E basicamente tudo que eu pensei em viver daqui anos, assim, e coisas que eu nem imaginava também estar vivendo, a gente tá vivendo agora. E tudo porque um plano meu não deu certo, não saiu conforme esperado. Mas ainda assim eu decidi confiar no Senhor e confiar nos planos que Ele tinha pra mim. Então eu vou ficar muito feliz de poder compartilhar aqui todos os outros processos que a gente já passou e os que a gente ainda vai passar com
com vocês, porque eu creio que com certeza vai ajudar vocês e vai edificar muito também a fé de vocês. Se você gostou do vídeo, se inscreva já no canal, já me dê dicas sobre qual o próximo assunto que você quer ouvir aqui falar mais detalhadamente. Se tiver alguma dúvida, pergunta também, pode me mandar. E compartilhe esse vídeo com alguém que talvez esteja passando por um processo assim, de ver os planos não darem tão certo e começar a se frustrar, mas tenha certeza que quando a gente confia no Senhor, todas as coisas, como a palavra dele diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele, que são chamados de acordo com o seu propósito.